Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Castelo Negro. No vídeo de hoje, no Espada Negra, o Trono do Sol. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Cambada, vamos chegando na voadora aqui. Temos uma discussão bem interessante para começar. Eu sempre falo pro pessoal, o que significou essa revolução com o Martin na literatura. E hoje nós vamos nos aprofundar bastante nisso daqui na Espada Negra. Sejam todos muito bem-vindos ao Castelo Negro. Quem não é inscrito no castelo, já mete uma bota nesse like. Vem morar aqui conosco, acomoda-se em vossos quartos, tem bastante espaço para todo mundo. A ideia é chegar a alguns milhares de inscritos daqui a algum tempo. Eu sou o professor Vinícius e vamos começar com o nosso Espada Negra de hoje, analisando esse livro aqui. Na realidade, é uma série de livros, Nós temos 3 volumes bastante grandezinhos, se vamos parar para ver, que contam uma história bastante peculiar. Eu já falei sobre esse livro em algum momento aqui, fazendo umas pequenas comparações no momento anterior. E é A Magia da Alvorada, O Trono do Sol. Eu não vou dar spoilers desse livro aqui por aquelas razões, Estou presumindo que as pessoas não conhecem, então isso pode ser um pouco desagradável com o tempo. Mas é fato saber aqui, que é uma questão de conflitos em um mundo de fantasia. Ao que isso se resume, Vamos pôr alguns elementos aqui para vocês enxergarem essa história. Nós temos um grupo, uma sociedade que é matriarcal, ao invés dessas sociedades que são patriarcais. As mulheres meio que mandam aqui. E, em alguma medida, nós temos também uma religião, que é uma fé chamada Consesiana. Algumas pessoas usam magia, e geralmente os acólitos que vão para esse tipo de religião, para aquele tipo de monastério, eles têm algumas obrigações a cumprir, mas só que nesse mundo de fantasia tem muita política, tem muita intriga. Então, quando você para poder observar, até a capa desse livro ela é bastante parecida com a capa brasileira do Game of Thrones. Presumo eu que foi uma estratégia para vender mais esse livro aqui também na época. Não sei se funcionou tão bem quanto essas séries do Game of Thrones, porque não é um livro tão conhecido, pelo menos por esses ciclos que eu frequento. É um livro popular, para quem gosta da fantasia, mas não é uma coisa tão comentada, por exemplo, quanto a Guerra dos Tronos, que nós temos aqui no Brasil. Então foi um efeito bastante peculiar que eu vi com essa questão da capa. E nós temos os livros que vão passar, assim, uma aventura muito louca no Oriente, só que é um mundo de fantasia, como quem diga, completamente alheio ao nosso. As pessoas no Oriente são as que passam por toda uma aventura muito louca. Isso envolve questões de fé, envolve questões de política, envolve questões bélicas, porque os ocidentais querem invadir aquele lado do Ocidente a todo custo, e cada povo é uma coisa que eu achei bastante peculiar, tem sua maneira de interpretar e usar magia, que consome a energia do corpo e traz algumas consequências ruins dependendo do que a pessoa faz. Então é um livro que você não pode esperar ler, assim como Game of Thrones, com aquele olhar um pouco infantil, com aquele olhar um pouco inocente de crianças, porque personagens vão morrer, não se apeguem a personagens, eu não vou dizer nomes aqui, para não estragar a leitura de vocês, mas temos essa fantasia, ou usando o termo correto aqui, é uma alta fantasia porque não tem relação nenhuma com o nosso mundo. É um universo completamente à parte, com termos, com estrutura política, com religiosidades, coisas que são completamente distintas do mundo que vivemos. Então é uma alta fantasia, não tem nem o que dizer. Então o ponto principal que eu quero chegar aqui é um livro de fantasia para adultos, é uma intriga política muito feroz, só que para algumas pessoas que não estão habituadas a ler livros de fantasia dessa espessura e em séries desse gênero, pode ser um pouco confuso, porque são muitos nomes, são muitas
São muitas famílias, são muitos termos, são titulações que nós desconhecemos, então demora um pouquinho até a pessoa conseguir se virar um pouquinho com toda essa bagunça de vocabulários que aparece aqui. É um livro que vale a pena, por isso que eu decidi trazer aqui para a presença de vocês, porque é uma profusão de detalhes, é uma riqueza de coisas que eu acho que vale a pena ser conferido. Qual é o ponto então, né? Vamos falar sobre aquela análise em 5 camadas. Eu vou analisar isso daqui com uma lente um pouco mais pesada. Baixando a lente focal aqui, e vamos pensar, em questão de vocabulário, eu diria que esse autor, né, o L.S. Farrell, ele não está atrás de Martin. Nós temos um vocabulário bastante amadurecido, não é exatamente um livro complexo de se ler. Não é nem a proposta você usar jogos de palavras e embelezar as palavras tal como Edgar Allan Poe fazia em um conto como The Mask of the Death Red, The Red Death. No português, A Máscara da Morte Escarlate. Acho que é assim que está traduzido para o português. Mas é bem peculiar, né? Não tem um vocabulário tão requintado, porque não é a proposta. É um livro que se propõe a contar uma história de fantasia, e que história divertida que é essa? Então, não foi uma nota muito alta nesse quesito da linguagem. Tá ali naquela média superior, sabe? As pessoas conseguem se divertir bastante, entendem o que está acontecendo ali, mas usa-se também uma série de termos, né, neologismos para nós, palavras que são inventadas, que são bem divertidas, né, e características também desses contos, dessas histórias, né, que envolvem fantasia. O ponto que eu quero chegar aqui, né, seria na segunda análise, que eu acho que na segunda categoria e na terceira é onde esse livro aqui apresenta alguns probleminhas, né, como Martin também apresenta na hora de fazer essas narrativas. Na segunda categoria, eu sempre vou falar sobre aquela questão dos arcos, né? Dos capítulos que às vezes são desnecessários e de algumas coisas que vão aparecer, às vezes, sem necessidade. Em livros desse tipo, né, que nós temos uma quantidade bruta, a intriga política pega? Pega. A complexidade dos personagens pega? Pega também. Mas nós temos um excesso de informações que faz com que o leitor se perca. Se analisarmos a passagem de um livro para o outro, passam-se 20, 30 anos. Então, eu lembro que eu fui ler o segundo livro bem depois que eu li o primeiro. Eu tive que assistir um resumo, porque eu não me lembrava de tantos detalhes do que tinha acontecido naquele período anterior. Mas alguns personagens mais marcantes, né, como aquele velho do nariz de prata, um dos generais, pessoa perversa, aparece ali. O homem, obviamente, é um psicopata. Mas é importante porque consegue pensar estrategicamente, então ele é mantido como conselheiro. E desses conselhos que esse homem apresenta, são coisas que eu achei que se encaixavam bem. Mas em várias outras ocasiões nós temos arcos aí só para explorar de maneira desnecessária a personalidade de um personagem ou de outro. E enquanto alguns arcos aparecem aqui e não retomam de maneira muito satisfatória o que aconteceu no outro livro. Então o leitor fica um pouco perdido. Então é bem construído, nós temos muita informação, só que é um livro que exige muita atenção. Foi aqui que eu pesei um pouquinho a mão. Pensando nesse outro quesito, né, quando eu analiso a terceira categoria desses livros, aí nós temos que parar para pensar um pouquinho nessa questão dos arcos mesmo dentro dos capítulos. E nessa questão do ritmo. Isso acontece bem em alguns capítulos, acontece mal em alguns outros. Tem horas que o leitor realmente fica perdido. Eu pesei um pouquinho a mão nessa categoria porque essa confusão tem horas que mais atrapalha do que ajuda. Temos que ter alguns tipos de cautela na hora de escrever alguns livros desse tipo. Talvez o tamanho. Não é necessariamente um livro grande que ele vai trazer boa qualidade. Tem livros grandes que são ruins e tem livros grandes que são bons. Tamanho não é documento. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos de literatura, para o pessoal que estuda junto comigo. Tem alguns livros pequenos que foram assim avassaladores e outros que foram insignificantes. Aí depende
do autor, depende da mensagem, depende do nível da profundidade que a coisa vai acontecer. Mas nesse quesito, né, nós temos muitos arcos, né, que poderiam ser poupados. E outras coisas que poderiam ser melhor trabalhadas para poder conectar as relações entre os personagens. Senão, o leitor fica perdido. Né? É uma falha desses autores da fantasia para adultos hoje em dia, né, que tem acontecido com alguma regularidade, e eu sou o primeiro a criticar e apontar. Justiça seja feita. É um bom livro. Por isso que eu trouxe para cá. Nesse ponto em particular, quando nós avançamos um pouquinho nessa próxima categoria, que eu analiso aquela questão do passional, é muito próximo das atitudes humanas. A ganância, a traição, a vingança, a loucura, né? Quando o poder sobe a cabeça de alguns personagens, algumas pessoas que são crédulas em excesso e dependem demais das visões, né? Como em todos os grandes contos de fantasia ou histórias de fantasia, quando o homem depende muito de uma profecia, ele se dá mal. As coisas dão errado e ele só percebe que a profecia ia acontecer de uma forma ou de outra quando já era tarde demais. Essa questão do místico, do mágico, da arquitetura, tudo que aparece aqui é representado de maneira fantástica. É bastante verossímil, diga-se de passagem. Então, essa verossimilhança que se destaca tanto nos capítulos, do primeiro até o último livro, é um dos pontos fortes nesse livro. Até os embates que surgem quando as pessoas descobrem a pólvora e começam a usar armas de fogo também no último livro da série. O negócio pega. Tem vários debates que são morais e muitas inseguranças que surgem com isso. Eu achei bem divertida essa narrativa. Foi uma coisa que eu não esperava ver em um livro de fantasia. Isso me fez subir algumas notas um pouco nessa questão da verossimilhança. Achei bem divertido mesmo. Aí nós entramos naquela quinta categoria, né, que é aquela profundidade simbólica da coisa. Esse livro não tem esse tipo de preocupação, mas eu dei uma subidinha na nota, porque em algumas horas ele faz isso de maneira involuntária, esse livro aqui. O primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro foi mais terrível nessa mensagem um pouco mais profunda, né, porque são reflexões a respeito da religião, do fanatismo, são reflexões a respeito do uso de armas e das consequências disso para o mundo. Então, o livro ele traz certa profundidade, o que me levou a dar uma nota um pouco mais alta nesse quesito. Mas enfim, deixa eu parar de confabular um pouquinho mais aqui, vamos partir para a nota final. Sendo bastante justo, esse livro, e mais particularmente essa série de livros, leva uma nota alta. Leva uma nota alta de 73 pontos, porque são muitas coisas acontecendo, são bem organizadas, muito embora seja uma leitura um pouco esparsa nesse sentido. Fica aqui a minha recomendação de leitura para vocês, está aprovado, recebe o selo de qualidade, né, do Espada Negra, acima de 70%. E nos vemos na nossa próxima aventura na semana que vem. Tchau!